A gente começa falando de um tema de saúde que é o ronco e a apneia do sono. E a gente tem a doutora Maura Neves, que está aqui com a gente. Doutora, obrigado pela presença. Oi, Zucca. Seja bem-vinda. Muito Tudo obrigada, bem? tudo jóia. Muito bom a gente falar sobre isso. Tanta gente sofre disso e às vezes não dá devida importância, né? Falar, eu ronco. Minha mulher fica brava. Mas tudo bem. Não tá tudo bem, né? Não. Às vezes a gente pode estar com um problema seríssimo que está atrapalhando o nosso dia a dia, mudando a nossa saúde, fazendo a gente engordar. É isso? Exatamente. Na verdade, a medicina começou mais recentemente a prestar atenção no ronco, né? Porque antes era motivo de piada, né? É isso, só. Só era motivo de piada. E agora a gente presta atenção no ronco. E a gente presta atenção no que acontece nessas 8 horas que a gente passa dormindo. E que elas são muito importantes. E nós começamos a perceber que acontecem coisas durante o nosso sono, o nosso ronco, que impactam no resto do nosso dia. Perfeito. Horas bolas. Mas a gente já sabia disso há bastante tempo, né? Talvez no conto geral da vovó, ela já falava, você não dormiu bem, vai ficar cansado? Isso. E é nesse sentido que a gente começou a prestar atenção no ronco. Então, o ronco é algo que não é só barulho. Ele tem uma doença por trás, que é a apneia, que é a pausa respiratória. O barulho é só um sintoma. O barulho é só um sintoma, um sinal do que tem alguma sinal coisa de errada. que há um problema. Que há uma obstrução à passagem do ar, na verdade. Tá. E o legal é assim, como é que a gente percebe, né, o que está acontecendo? Então, assim, quando o ar passa de uma maneira reta, que a gente fala que tem um fluxo laminar do ar, ele passa retinho, tanto pelo nariz e pela garganta, então por aqui ele desce retinho, ou por aqui, né, aqui dá para ver melhor, ele passa retinho, sem nenhuma obstrução e desce por aqui para a traqueia, ele não vai vibrar nenhuma estrutura. Não vai fazer barulho? Não faz barulho. Ele passa, às vezes você tem aquela respiração ruidosa, aquela pessoa que quando puxa o ar pelo nariz, você ouve. Tá. Exatamente. A respiração normal está aqui, ó, na primeira tela. Isso, exatamente. O que acontece no ronco? A gente tem uma obstrução à passagem desse ar. E aí, quando o ar passa, ele não consegue passar de um fluxo laminar, ele turbilhona, ele gira, vibra as estruturas que a gente tem. Especificamente, a campainha, a garganta, que é uma região que a gente chama de faringe. Então, na segunda tela, a gente consegue ver já uma obstrução, como é estreita a passagem do ar. Tá bom. Né? E isso gera o ruído. Perfeito. Perfeito. E aí a gente tem o barulho. Então, se é só barulho, e a gente tem pessoas que roncam e é só barulho, temos pessoas que roncam e é só barulho. Existe isso? Existe. Não necessariamente a pessoa que ronca tem um problema grave, é isso? Não necessariamente. Aí a gente vai chamar de ronco primário. É só o barulho. Beleza. Ela não tem a doença associada. Ele só atrapalha a vida da esposa, só Exatamente. isso, né? Tá bom. Mas a grande maioria das pessoas tem doença associada. Tem Que a é apneia do sono. Vamos lá. O que é a tal da apneia do sono? Vamos lembrar de quando a gente faz mergulho na piscina, de apneia? A gente prende a respiração, certo? Perfeito. Então é o que acontece à noite enquanto as pessoas estão dormindo. Você tem uma obstrução à passagem do ar, ela tem um estímulo respiratório e não consegue passar o ar. Então ela para de respirar. Você está deixando de respirar. Exatamente. Isso é muito perigoso, não é? Então, eu costumo brincar com os meus pacientes que eles fazem um esporte radical à noite dormindo e nem percebem. Olha isso. Porque você tem pausas respiratórias. Essas pausas podem durar poucos segundos até mais segundos. Então, se ela dura um número certo de segundos, você caracteriza uma pausa respiratória, uma obstrução total à passagem do ar com uma parada respiratória. Meu Deus! Tem pessoas que têm pausas respiratórias tão longas quanto 30 segundos de pausa respiratória. Menino, isso é muita coisa. E aí você vai contar quantas pausas ela tem por hora. E aí você tá prejudicando a oxigenação, você tá criando uma série de problemas para o seu organismo, correto? Exatamente. Porque cada pausa respiratória você diminui a oxigenação. Cai a concentração do oxigênio na corrente sanguínea. Você dispara adrenalina. Adrenalina por quê? Porque vira para o cérebro e fala, o cérebro... Você não está respirando, parceiro. Você não está respirando, respira aí. Então dispara a adrenalina, o coração bate mais rápido, os vasos sanguíneos se contraem na periferia, então aumenta a pressão arterial, aumenta o batimento cardíaco, sangue circula mais rápido, vai mais rápido para o pulmão, a gente libera substâncias inflamatórias, então até a adrenalina, acorda o cérebro,
Ou seja, sai você do acorda. sono profundo, exatamente, e você tem um micro despertar. Então você fica dormindo, acordando, dormindo, acordando, dormindo, Exatamente. acordando. É isso? É. E aí a pessoa Isso é fala inferno. assim, puxa vida, mas eu não lembro que eu acordo. Eu Você não acordo percebe. pouco. Você não percebe. Você sai do sono profundo, que é o sono de descanso, e passa grande parte da noite no sono superficial. Aí você olha o teu relógio e você fala, eu sou um cara super regrado, eu sempre durmo 8 horas. Você deve estar dormindo umas 3, 4, aí não sabe, acorda cansado e não sabe por quê. Exatamente. Aí a gente consegue aferir com alguns exames a eficiência do sono. O quanto que esse sono é reparador. Que é isso, é você dormir aquela noite, trabalhar o dia todo, dormir e acordar refeito, Perfeito. tá? Perfeito. E que exames identificam isso, doutora? Quais são os exames? Eminentemente, o primeiro exame que a gente utiliza é a polissonografia, Tá. que é um exame que a gente dorme no laboratório do sono à noite, com vários fios. Então as pessoas já falam, poxa, Maura, mas vai ter que dormir no laboratório com um monte de fio? Vai. É, porque é um fio para oxigênio, um fio para frequência cardíaca, né? Um fio para o eletroencefalograma para saber em que nível de sono que a pessoa está, movimentos das pernas e estímulo respiratório. Então, dependendo do local que você faz, a gente tem outros fiozinhos que vão dar mais informações e substratos para a gente. Tá perfeito. E aí a gente consegue ver a posição que a pessoa dorme, então se está de barriga para cima, se está de lado, se o ronco tem relação com a posição, se tem relação com o estágio do sono. Então tem gente que só ronca em sono profundo, né? Ronca mais em sono profundo. Tem pessoas que roncam em qualquer posição, em todas as fases do sono. Então isso vai conseguir com que a gente saiba qual é o grau da apneia que a pessoa tem. Tá. Quais são os tratamentos? E aí a gente vai ter que avaliar isso. Então, a gente vai tratar dependendo da gravidade da apneia e aonde está a obstrução. Perfeito. Porque é uma obstrução. Então, tem obstruções que a gente consegue intervir de maneira cirúrgica Ah, é? e ajudar essa pessoa, porque o ar não fechando. passa, né? Tá. Então, será que eu consigo aumentar essa passagem do ar? Perfeito. Tá? O ar vai passar mais. Tá legal. Né? Então, existem tratamentos cirúrgicos, existem aparelhos intraorais que a gente consegue melhorar a posição da língua, a posição da mordida. Existe o CPAP, que é o aparelho Aquela que máquina. trata o ronco, exatamente. Faz uma pressão, o que ele faz? Ele faz uma Isso. pressão maior, é isso? CPAP é uma sigla em inglês, né? Ah. CPAP, o C de Continuous, Positive, Tá. Airway Pressure. Tá, você tá então é fazendo um pressão, aparelho pressão positiva. de pressão positiva, Tá, então exatamente. você está colocando uma pressão maior no ar, você está fazendo esse ar entrar com mais força, consequentemente ele abre a passagem, é isso? Exatamente. Tá, perfeito. É uma pressão positiva. Então você mantém a passagem do ar aberta. Para os pacientes que têm dificuldade, ou para as pessoas que têm dificuldade de entender por que a garganta fecha, pensa assim: o pulmão aqui puxa o nosso ar para dentro. Tá, Se a gente pegar um canudinho daqueles de plástico, Vai. bem fininho, Legal. e coloca num milkshake bem grosso, e você vai sugar aquilo, ou numa vitamina grossa, o que acontece com o canudinho? Ele Gruda. fecha, É. gruda, certo? É É. isso que acontece com a via respiratória à noite. Tá. Então, o que a gente faz? A gente coloca uma força empurrando esse canudinho para Pra ele ficar ficar aberto. aberto. Perfeito, tá Deu pra ótimo. entender? Bom, a gente está falando aí, claro, já do caso mais grave, né? Então a gente Isso. está falando dos casos mais graves. Se a pessoa está começando a ter um problema, que hábitos a gente pode ter para evitar que isso chegue nesse ponto? É possível a gente antecipar esse problema e mudar um pouquinho a nossa rotina para evitar chegar nisso? A evitar de ter uma apneia do sono? É. Olha, Zucca, eu acho que algumas coisas que são muito importantes. Não é mito que o sobrepeso e a obesidade estão associados à apneia do sono. Perfeito. Tá? Então Por quê? pessoas que estão acima do peso, em geral, são as que vão ter mais problema? Exatamente. Tudo bem, perfeito. Tá? Perfeito. Se você começa a sentir que você tem uma dificuldade para dormir à noite, eu acho que você tem que procurar atendimento. Ajuda. Tem que procurar. Agora, uma coisa que eu explico... É o eu tento otorrino que explicar, ajuda com isso, doutor? É o Normalmente? otorrino. O otorrino ou o especialista do sono. Tá. Tá? Então, ganhar peso vai estreitar mais a sua via respiratória. Perfeito. Se você tem mais idade, então conforme a gente ganha mais idade, a nossa força de musculatura, isso tudo aqui que mantém Perfeito. aberto é músculo, Aham. vai ficando mais Flácido. flácido. Claro. Então, por isso que todo mundo fala, mas eu não roncava quando era novo, agora que eu sou mais velho eu ronco. É. Então, são alguns fatores. Primeiro, né,
o nosso músculo fica um pouco mais flácido. E se você já ronca há bastante tempo, você está sugando aquele músculo e fazendo força nele, ele vai ficar mais flácido mesmo. Perfeito. Aí você não dorme bem, trabalha bastante, a gente já ganha um pouquinho de peso. Já fica cansado, não consegue praticar um esporte, não dorme bem à noite. Você vai juntando tudo e fica uma situação que você acha que você não... Isso é uma bola de neve, né? Não tem saída. Então você ganha um pouco mais de peso, aí ganha um pouco mais de peso, ficou mais estreita a garganta, aí vai dorme pior, um pouco mais, aí ganha mais de pior. peso, aí não tem vontade de fazer exercício. Vamos continuar. Tem pergunta do telespectador. Deixa eu ver o que a galera mandou aqui pra gente. Vamos lá, põe na tela. Pergunta do nosso telespectador, sempre muito eficiente, muito rápido. É a Cíntia. Olha, que pergunta boa, doutora. Para bebês que roncam, pode ou não pode dormir de lado? Dizem que não pode para evitar a morte súbita. Que pergunta boa, Cíntia. Pois é. Então, a causa do ronco no bebê, ele é diferente da causa do ronco no adulto. Na gente, não é isso, é outra coisa. Na verdade, o bebê ele ronca por 2 fatores, especialmente os bebezinhos. A gente nasce com uma respiração nasal preferencial. Tá? O bebê muitas vezes pode ter uma... A gente nasce inteligente. Nasce. Depois a gente faz bobagem, né? E desaprende. Então, se a gente tem qualquer dificuldade respiratória no começo da vida, o nariz entope um pouco. E a gente tem uma fase, especialmente com 3, 4 aninhos, em que a gente tem a carne esponjosa da criança, que é a amígala e a adenoide. Então, pode roncar nessa fase. Então, quando está maiorzinho, 3, 4 anos, pode dormir de lado, que vai ajudar. Tem crianças que gostam até de dormir de bruço, que é uma posição que ajuda também. Bebezinho, a gente tem que tomar mais cuidado. Tá? Não pode dormir de bruço, não dá. Tá? Pode dormir de barriga para cima, mas de lado também pode. De lado pode? Pode. De lado e barriga para cima pode. O que não pode é dormir de bruço. Legal. Obrigado, Cíntia. Muito boa a tua pergunta. Muito boa. Vamos lá, então vamos continuar. Então a gente estava falando sobre ganhar peso é um problema, a gente já sabe. Os anos vão passando, então naturalmente a gente pode ter um pouquinho desse problema também. Então vamos evitar ganhar peso. Se a gente vai envelhecendo, vamos cuidar um pouquinho mais dessa questão que está relacionada à alimentação. E o que mais? Aí a gente tem que falar um pouquinho do que parece óbvio, né? Fumar. Então, tabaco, o tabagismo, etilismo, são coisas que potencializam o aumento da pressão. Porque tem gente que diz assim, eu só ronco quando eu bebo. Então, o que acontece? O álcool, ele é um relaxante muscular. Então, se você bebe com frequência, né, você vai ter mais relaxamento muscular e você vai beber. E você vai roncar. Por que só ronca naquilo? Porque provavelmente está naquele limite, né? Tá na trave ali, né? E aí você bebe um pouquinho e dá um relaxamento. Então não posso beber? Não, peraí, gente. Não é isso. A vida não é feita de extremos, né? Sem radicalismo. Mas assim, observa se é só quando ronca, se quando bebe mesmo é que tem ronco, se quando tá mais cansado. Porque a gente já vê um certo grau de obstrução que eventualmente a gente consegue dar melhorar. Perfeito. Então passa uma avaliação, acho que é uma coisa interessante. Bacana. Alimentação antes de dormir, de que maneira isso interfere? Isso pode potencializar o refluxo, tá? E também deixa a gente mais pesado. Então, tudo isso que deixa a gente mais pesado vai aumentar o ronco. Não necessariamente se você comer um monte, você vai obrigatoriamente roncar. Mas se não você é tiver uma uma medida de predisposição... saúde, não é uma medida de saúde que a gente sugere que você faça. Então, antecipar um pouquinho em relação à hora de dormir. Exatamente. Especialmente se tiver um pouquinho mais de sobrepeso. Né? Perfeito. Porque vai piorar um pouco mais o refluxo. Doutora, que bate-papo bom, isso foi só uma vez, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, eu tenho certeza que há muitas dúvidas. Doutora Maura Neves, que é otorrinolaringologista, trouxe dicas muito legais pra gente. Tá aí, o problema existe e a gente tem que tratar. E tem tratamento. Então, é o seguinte, tá roncando demais, sério, de verdade, procura um especialista. Não é só a pegação de pé, a brincadeira da sua esposa, a brincadeira do seu marido, não é isso. Vai procurar, porque você pode estar tendo problemas sérios de sono. Isso vai prejudicar a tua saúde seriamente se você não tratar. Isso aumenta a morte súbita, eventualmente, né? Olha lá, viu só? Aumenta a morte súbita. Então, sério, de verdade, vamos tratar. Muito doutora, obrigada. Adorei. Foi muito ótimo. Obrigada. Muito obrigado, viu? Obrigada. Obrigado pela aula. Muito bom, muito bom.